Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para fazer a apresentação da palestra no Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas, o Latinoer 2022. Agradeço toda a organização do evento, especialmente Marcos Ciríaco, que esteve em contato mais direto comigo. Hoje eu apresento a vocês um pouco sobre o que vem a ser o projeto OpenStreetMap, a maior base colaborativa na atualidade. Meu nome é Raquel Desidério Souto, eu sou doutora em Geografia, atualmente eu sou pós-doutoranda junto ao programa de pós-graduação em Geografia da UFRJ. Eu compartilhei minha tela aqui. Bom, essa palestra ela tem também o apoio do UMBRA-OSM, que é a União dos Mapeadores Brasileiros do OpenStreetMap, e também do aplicativo Osmond, que é um aplicativo para fazer mapeamento com OpenStreetMap, só que no campo. É um aplicativo que é usado no celular. Inicialmente foi criado para traçado de rotas, mas atualmente ele é usado também para edição de pontos de interesse. Isso tudo nós vamos ver hoje na apresentação. Esse evento tem também o apoio de muitas empresas, está tudo lá no site, e ele é realizado pela Itaipu Binacional e Parque Tecnológico de Itaipu. Bom, antes de começar, preciso dizer o que é mapeamento colaborativo, depois eu vou seguir mostrando o que vem a ser ponto de interesse, que é uma expressão muito utilizada nesse âmbito do mapeamento colaborativo, o que vem a ser o projeto OpenStreetMap, né, detalhar suas características, funcionalidades, e aí entrando mais detalhadamente nas geometrias e modelos de dados dele, quais seriam os formatos de arquivos, quais seriam as licenças utilizadas, os rótulos, que são as tags, né, em inglês tag, qual é a comunidade no Brasil onde estão localizados os grupos de usuários do OpenStreetMap, quais seriam os principais editores online e os apps para utilizar dados do OpenStreetMap, também para mapear dados na base. E, finalmente, os canais de comunicação, né, que vocês podem entrar em contato depois com esses grupos para interagir, começar a participar da comunidade. Bom, o que é mapeamento colaborativo? É um tipo especial de mapeamento em que tem a participação das pessoas. Só que desse tipo de mapeamento há duas formas, o mapeamento participativo e o mapeamento colaborativo. No mapeamento participativo, o usuário efetivamente ele mapeia o dado, né, e plota diretamente no mapa. Já no mapeamento colaborativo, o envolvimento do usuário é parcial, ou seja, ele envia os dados e as informações, mas não é ele quem plota os dados no mapa. Quem plota os dados no mapa são aquelas pessoas que são as responsáveis pelo mapeamento. Então, eu trago para vocês também um exemplo ilustrativo. Esse daqui é um mapa resultante da pesquisa realizada com auxílio de formulário de dados sobre a incidência de Covid-19 em comunidades de pescadores. Ele foi também desenvolvido pelo Observatório dos Impactos do Coronavírus nas Comunidades Pesqueiras, aqui no Brasil. Está disponível nesse endereço, observatório covid-19 pescadores.blogspot.com, e ele funciona exatamente dessa maneira. Havia um formulário online em que os usuários, né, os visitantes do site, eles entravam, preenchiam o formulário com os dados, a localização deles também. Depois esses dados eles eram enviados para esse grupo de pesquisa e eles então faziam o mapeamento diretamente na base. Então, trata-se de um mapeamento colaborativo. Algumas pessoas podem confundir, porque quando você está usando o editor online, por exemplo, do OpenStreetMap, elas podem pensar que elas estão diretamente colocando os dados no mapa, mas não é verdade. Cada tela daquelas, né, dos editores online,
elas são, na verdade, formulários eletrônicos, que quando você submete os dados à base do OpenStreetMap, esses dados depois são, então, efetivamente colocados na base e mais, são também validados por mapeadores mais experientes. Bom, aqui eu trago também uma terminologia no canto superior direito, fazendo distinção entre participatório e MAP, né? O mais usual é você encontrar essa sigla PGIS, que é o Sistema de Informação Geográfico Participativo em inglês, e quando vocês consultarem também a bibliografia, encontrarão essa outra expressão em inglês, Collaborative Mapping, né? Que seria equivalente às expressões em português, só que Collaborative Mapping está mais associado ao PPGIS, que é o SIG de participação pública, e o VGI, né, a VGI, que é a Informação Geográfica Voluntária. Aqui alguns exemplos sobre mapeamento colaborativo. Esse exemplo aqui é muito legal, é o Ciclomapa. Ele é todo desenvolvido usando a base do OpenStreetMap. E aí os colaboradores eles explotam esses tipos de informações mais detalhadas sobre vias usadas para ciclismo e meio de transporte também através de bicicleta do modo geral. Então, são ícones aqui descritivos, né, mais detalhados sobre tipo da via, onde tem estação para você alugar bicicleta, onde tem oficinas e lojas de manutenção, etc. E tem um link aqui também, depois eu vou disponibilizar, vou deixar no comentário do vídeo o link para o PDF, vocês podem entrar e consultar. Tem também aqui em cima uma busca por cidade, não são todas as cidades que estão mapeadas, obviamente, né? É um trabalho colaborativo que está sendo desenvolvido ao longo do tempo. Esse outro exemplo aqui também é muito legal, ele trata do mapeamento das ruas que têm nomes de mulheres. Então, eles esperam, assim, verificar qual a representatividade das mulheres na denominação das vias. Principalmente aqui na América Latina tem crescido muito as iniciativas voltadas para alimentar essa base aqui especificamente. Então, ele faz o mapeamento dos nomes de mulheres nas cidades localizadas na América Latina e na Espanha, e para ver exatamente essa brecha de gênero na nomeação das vias. Esse aqui também é um projeto muito interessante, ele também é derivado do OpenStreetMap, é o Open Historical Map. Aqui vocês também podem encontrar, por exemplo, depois entrando nesse site, mexendo nessa barra aqui de progresso do tempo, a gente consegue ver a divisão dos países, né? As fronteiras, a mudança das fronteiras ao longo do tempo. Então, também é um site muito interessante, ele pode ser alimentado da mesma maneira que pode ser alimentado o OpenStreetMap com dados e informações dos usuários. Esse site aqui também ele permite isso, que sejam contribuídos dados a partir dos usuários. Inclusive, se recomenda que os dados que não sejam atuais não sejam contribuídos na base do OpenStreetMap. Os dados antigos, nem tão antigos assim, de ponto de ser histórico, mas num passado recente, também devem ser informados nessa base Open Historical Map. Bom, e aí tem uma expressão, pessoal, muito recorrente nessa área do mapeamento colaborativo, que é o ponto de interesse. Quando vocês manejarem vários softwares, aplicativos, sistemas que utilizam o mapeamento colaborativo, vocês encontrarão bastante essa expressão ponto de interesse. Uma outra expressão derivada dela, mas não tão usual, é a área de interesse. Então, ponto de interesse é o POI, que é Point of Interest em inglês, e a área de interesse é a AOI, que é a Area of Interest. É uma expressão usada na cartografia que é para representar uma feição usando o ícone, que se refere a um ponto particular de interesse humano, como hospitais, escolas, áreas de lazer, etc. Não necessariamente, isso cabe ressaltar aqui, essa feição está armazenada no banco de dados como um ponto em si, mas o ponto de interesse no mapa, ele deve ser representado por meio de um ponto.
né? Obviamente, o nome já diz, ponto de interesse. Aqui à esquerda, alguns exemplos de ícones para representar também esses pontos de interesse. Vejam que como eu estou no congresso de software livre, tem pessoas desenvolvedoras assistindo, é muito importante também a escolha desses ícones, né? Quando vocês estiverem desenvolvendo as suas próprias plataformas, é necessário escolher ícones que sejam bem representativos daquilo que você está querendo mapear como ponto de interesse. Aqui um exemplo de um software Map Complete, que ele é muito interessante também porque ele traz vários desses pontos de interesse. Isso daqui é só uma amostra da lista total que ele tem no site. Então, tem pontos de ciclismo, como eu mostrei naquela primeira aplicação, locais de restaurantes, cafés, pubs, playgrounds. Quando vocês usam também o aplicativo comercial Google Maps, é possível procurar restaurantes, padarias próximos do ponto onde você está localizado, e tudo isso que você procura quando está lá naquela plataforma é um ponto de interesse. Aqui é exatamente o mesmo. Nesse Map Complete, você entra no mapa, ele já encontra a sua localização, você pode consultar, então, todos esses pontos de interesse que estão próximos a você, e não só isso, você pode também mapear outros pontos de interesse e vai tudo direto para a base do OpenStreetMap. Além disso, tem esse mapa aqui dos hidrantes de Bordeaux, França, que eu tirei do MapContrib. MapContrib também é uma outra base colaborativa, mapcontrib.xyz. Aqui ele especificamente está mostrando a localização dos hidrantes nessa cidade da França. Também pontos de interesse, vejam que eles funcionam mais ou menos do mesmo modo. A lógica por trás da aplicação é a mesma, né? Você tem uma base aberta que é o OpenStreetMap, desculpe, e tem o mapeamento dos pontos de interesse nela. E aí vai depender da base, vai depender também do tema, porque algumas dessas bases colaborativas, elas são temáticas. Bom, e o que vem a ser o OpenStreetMap, né? Quais são as suas características principais? De tudo que eu li, eu separei esses pontos aqui para ajudá-los a entender o que vem a ser o OpenStreetMap, que algumas pessoas confundem, já me perguntaram até se ele seria um programa online para editar imagens de satélite, não é nada disso. O OpenStreetMap é um projeto, antes de tudo, ele é um projeto mundial, gente. É muito impressionante esse projeto. Porque ele cria e distribui dados geográficos do mundo todo. Então, esse projeto ele foi criado em 2004, ele já tem 18 anos, e ele vem sendo alimentado desde então com dados e informações por colaboradores do mundo todo. Ele funciona sob uma licença livre, a gente vai ver mais à frente qual seria ela. Ele independe de hardware ou de sistema operacional, porque ele funciona via internet. Então, bastando ter um navegador de internet, vocês conseguem acessar os dados que estão nessa base colaborativa. Funciona, então, de modo distribuído, com comunidades localizadas em diversos países que se encarregam de ajudar na administração e validação dos dados inseridos na base, ou seja, cada país tem o seu grupo, né, do país que é responsável por cuidar dos dados do OpenStreetMap naquele país. Por exemplo, o nosso país, Brasil, tem a comunidade brasileira de OpenStreetMap, que cuida exatamente de fazer essa ligação entre os brasileiros e a comunidade internacional. Então, por exemplo, quando alguém quer sugerir um novo rótulo aqui no Brasil, é esse pessoal que faz o encaminhamento para esse grupo mundial, e aí tem uma avaliação se seria necessário, né, ou se seria legal adotar esse novo rótulo. Então, assim, é um modelo distribuído, colaborativo, em que há grupos focais nos países que cuidam dessa parte da administração, e não só administração, validação dos dados também. Eu vou mostrar mais para o final da apresentação as comunidades que tem aqui no Brasil. Depois vocês podem entrar em contato e se integrar também, que seria interessante se integrar com essas comunidades. Além disso, ele é
modelo de dados voltado à organização dos dados de forma distribuída, ou seja, pode fazer aporte de dados de qualquer lugar do mundo. Também comporta a representação de feições de variados tipos, tanto as feições simples que a gente comumente está acostumado a ver, como ponto, linha e área, né, ou ponto, linha e polígono, quanto feições mais complexas, mais compostas, como multipontos, multilinhas, multipolígonos. Permite também a edição de rótulos para identificar e descrever as feições, ou seja, além de você conseguir carregar dados para lá, para a base do OpenStreetMap e definir rótulos, esses rótulos, amanhã ou depois, podem também ser editados, modificados e também completados, né? Permite ainda a criação de novos tipos de rótulos, como eu falei anteriormente, mediante aprovação da comunidade internacional. Por que mediante aprovação da comunidade, gente? Porque é muito importante ter a padronização dos dados, né? Esses rótulos, eu vou mostrar para vocês adiante, ele já vem com uma nomenclatura própria, já pronta, e você vai adotando no seu mapeamento. Mas, às vezes, há necessidade de criação de novos rótulos que não foram previstos ainda. Mas é necessário passar pela aprovação da comunidade para que não haja criação de rótulos à la vontade, né? Cada país cria o seu rótulo na sua língua, daqui a pouco ninguém está entendendo mais o que o outro está fazendo. Então, no mundo da informática, dos sistemas principalmente, é muito importante haver essa padronização para garantir a interoperabilidade dos sistemas, dos equipamentos também. Aqui é um gráfico que mostra a escala logarítmica do crescimento do número de usuários do OpenStreetMap. Veja que ele está numa curva ascendente ainda e a tendência dele é continuar crescendo. Esse gráfico aqui eu retirei da wiki do OpenStreetMap lá na internet. Aqui, a evolução no tempo do número de usuários do OpenStreetMap em azul escuro e em rosa é a evolução no tempo no número de upload de arquivo GPX. O arquivo GPX geralmente é aquele arquivo utilizado para traçar rotas. Então, vejam que atualmente, por dia, está havendo um incremento de cerca de pouco mais de 1 milhão de rotas na base do OpenStreetMap. E atualmente ele já conta com mais de 8 milhões e 500 mil usuários. Aqui entrando um pouquinho sobre geometria, né? Como você vai representar o que está no mundo real na base colaborativa e também o modelo de dados dele. Então, os tipos de geometria suportados no OpenStreetMap são os nós, em inglês nodes, caminhos, ways. Caminhos fechados são os closed ways, as áreas e as relações. Aqui a figurinha mostra por trás a base dele, a base colaborativa, e pela frente aqui, né, destacado, está um fragmento da tela, um print da tela do editor, né, esse mapa, mas um fragmento dele, conforme a gente vai ver no editor, especificamente aqui no editor AD, que eu vou mostrar mais à frente. Então, assim, esse mapa de trás é Enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro, e cada feição dessas daqui, ó, residência, né, no caso edificação, via, laguna, rua, tudo isso pode ser representado por meio das geometrias. E aí existe um modelo de dados dentro do OpenStreetMap, que é seguido, né, e que faz a organização de todos esses dados. E qual é a parte mais importante disso tudo para dar coerência nos dados? É que cada feature dessa, cada objeto, cada feição dessa que é mapeada, seja uma via, um fragmento até de via, uma rota, uma edificação, um ponto de interesse, todos eles têm em comum que eles têm um identificador, que é o OSM_ID. Então, muitas vezes vocês baixam os dados do OpenStreetMap, abrem num gerenciador de tabelas qualquer, pode ser o PostGRI, pode ser qualquer outro, e vocês verão que geralmente a primeira coluna é essa coluna daqui, que é o identificador da feição no OSM, que é um campo de chave primária também. Então, aqui do lado é uma representação simplificada
do que seria, né, graficamente cada elemento desses, cada geometria dessas, e ressaltando ainda que tem esse identificador, né? E aí, dos nós, caminhos e áreas, a gente chega nos objetos. Ou seja, eu fiz uma brincadeira aqui, tem o bule de café e tem um homem aqui tomando café. Todos esses elementos aqui que estão nessa cena, eles são compostos do desenho de nó, caminho e área. Só que para cada conjunto desses de nó, caminho e área, a gente tem dois elementos aqui, dois objetos, tanto o bule quanto o homem que está tomando café. Então, gente, é muito importante também observar isso, porque quando a gente está mapeando lá no OpenStreetMap ou utilizando os dados dele, é importante levar isso em consideração, né, que os conjuntos de nós, caminhos e áreas, na verdade, eles estão representando objetos do mundo real. Aqui fazendo também uma ilustração de que esses objetos geoespaciais, né, compostos de nós, linhas, caminhos, áreas e relações, eles podem e devem, né, incentiva-se isso, sejam armazenados no banco de dados geoespacial. Então, eu posso muito bem baixar os dados de uma região do OpenStreetMap e tranquilamente abri-los num banco de dados PostgreSQL que tem o suporte para os dados geoespaciais. Esse suporte é realizado através da instalação de uma extensão chamada PostGIS, que dá esse caráter ao banco, né, ao sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL, dá a ele esse caráter de conseguir trabalhar com objetos geoespaciais. Então, dentro do banco é possível agora armazenar os objetos, né, as geometrias, não apenas os atributos de cada feição dessa, mas também as geometrias em si. Então, dentro do banco é possível armazenar o ponto, a linha, o polígono, a área, as relações, etc. E todos identificados através dessa chave aqui, OSM_ID. Sempre se lembrar disso. Detalhando um pouco mais, de cada objeto daquele do OpenStreetMap que for mapeado, como eu falei para vocês, como os objetos eles são formados geralmente, né? Eles podem ser só um ponto, mas geralmente eles são formados de uma maneira mais complexa do que isso. Por exemplo, quando você mapeia uma edificação, você está comumente utilizando pontos e linhas. Então, além desse OSMD, que identifica a feição que está sendo mapeada, existem também os identificadores de cada elemento dessas feições. Então, o ponto que está lá na edificação que foi mapeada, ele também é identificado. Tanto a edificação é mapeada e identificada pelo OSM_ID, quanto cada elemento da edificação, no nosso exemplo, também recebe um identificador. Por que isso, gente? Porque essa base colaborativa, ela não deixa de ser um mapa também, uma base cartográfica eletrônica, então existe um modelo topológico por trás dela. E aí é necessário fazer essa identificação, né, esse mapeamento de todos os elementos que fazem parte das feições. E aí, às vezes, a pessoa baixa os dados lá do OpenStreetMap, ela se depara com um OSMD que é negativo. Ela pensa assim, um identificador negativo? Porque geralmente as pessoas elas adotam identificadores no banco de dados que eles são positivos, né? Começa do 0 ou começa do 1 e vai seguindo no número sequencial ou no número aleatório, mas geralmente positivo. E eu já encontrei pessoas com essa dúvida, que elas baixaram os dados do OSM e apareceram alguns OSMD negativos. Então, buscando lá na wiki do OpenStreetMap, na internet, eles explicam que quando o OSMD é positivo, ele se refere a nós, caminhos e áreas. Para indicar sentidos, né, e relações, aí eles podem usar um número que seja positivo ou negativo. Por quê? Porque também se quer indicar, além do identificador, que cada um desses é um identificador, deseja-se indicar também o sentido da via. Então, quando tem via descendente, via ascendente, também inclinação da via, se a inclinação da via é positiva, ou seja, se é uma ladeira,
ou se a inclinação da via é negativa, se é uma ladeira que desce. Então, o SMD positivo ou negativo, ele também é utilizado, né? Não se assustem com isso quando encontrarem, não é erro, mas ele é indicado para dar sentido, por exemplo. Então, se vocês encontrarem um conjunto de dados, né? Baixarem um conjunto de dados em que os nós estão identificados com o SMD negativo, provavelmente está errado, né? Nunca encontrei um caso assim. Mas se porventura encontrarem um caso assim, um nó com o SMD negativo, está errado. Porque o negativo positivo, no caso negativo, ele tem que indicar, né, além do ID, um sentido. Então, sentido de vias é um exemplo. E aí, uma dúvida que é muito recorrente também é quais são os formatos de dados, né? No caso, desculpa, quais são os formatos de arquivos, quais são os tipos de dados e onde é que eu encontro os dados, onde é que eu posso baixar esses dados. O OpenStreetMap, ele tem dados que eles podem tanto ser importados quanto exportados. E ele utiliza formatos específicos para serem trabalhados com eles, mas que podem ser convertidos. Então, hoje em dia, há muitos conversores também de formatos relacionados ao OpenStreetMap. Aqui embaixo tem um endereço web onde vocês podem encontrar toda a lista dos formatos e os conversores atualmente disponíveis. Eu destaco aqui os dois principais formatos de arquivos, é o .sm e o .pbf. À frente eu vou detalhar também a diferença. Há outros tipos, mas esses dois daqui são os principalmente encontrados. Então, às vezes, vocês abrem um sistema de informação geográfico, um QGIS ou qualquer outro, vai trabalhar com OpenStreetMap, ou faz o download dos dados em algum site onde tem a possibilidade de você baixar os dados do OpenStreetMap. Normalmente, o que vocês vão encontrar são esses dois formatos aqui, o .sm e o .pbf. Mas há outros tipos também, e aí estão descritos nesse endereço aqui da Wiki. Além desse .sm e .pbf, que são os mais, né, encontrados quando vocês trabalharem com esse tipo de dado do OpenStreetMap, há alguns outros também. Fazendo uma distinção aqui, o PBF é um arquivo binário altamente comprimido. Então, tem um repositório de dados do OpenStreetMap, que é o Planet OpenStreetMap, que vocês podem baixar dados do mundo todo, a base inteira colaborativa. Normalmente, esses arquivos eles estão em .pbf, porque é um arquivo muito comprimido para poder trabalhar com volume de dados desse tamanho. Além disso, o .sm, normalmente, está vendo? Eu coloquei aqui na segunda linha o SM-XML. Normalmente, o .sm ele está no formato XML e é aquele que é fornecido pela API. Qual API? Aquele site lá onde está openstreetmap.org, vocês selecionam um retângulo envolvente, fazem o download dos dados dele, ele vem em .sm, vocês verão, e esse .osm, se vocês tiverem curiosidade de abrir o arquivo em um editor de script ou até num bloco de notas, vocês verão que ele tem um formato XML, ele segue o formato XML. Então, assim, esse .sm, recapitulando, ele é muito encontrado quando você baixa dados de uma região, de um estado, uma cidade, de uma localidade. São volumes de dados menores, aí ele vem em .sm e ele está em XML. Quando você baixa dados de uma região bem maior, o mundo, o Planet no caso, aí ele vem no formato .pbf. E é possível converter entre os formatos, como eu falei para vocês, existem conversores. Além disso, ele tem mais 3 formatos aqui que depois eu vou deixar para vocês lerem, é o Overpass JSON, um outro formato de OSM, né, de .sm, que ele não está em XML, está em JSON, e o O5M. Além desses 5 aqui, que são os mais utilizados, sendo que desse conjunto dos 5, os top utilizados são .sm e .pdf, como eu falei para vocês. Tem alguns outros poucos formatos que ainda são utilizados e estão descritos aqui nesse endereço que eu deixei, que é lá da Wiki do OpenStreetMap, sobre os formatos de arquivos e os conversores.
Agora, onde encontrar os dados, né? Como eu faço o download desses dados do OSM? O principal repositório, né, o mais assim utilizado, que é o mais fácil de encontrar e ter contato e utilizar, é a própria plataforma principal dele, que é o osm.org ou openstreetmap.org, em que você escolhe lá um retângulo envolvente. Não é necessário você estar logado no sistema, você não precisa nem ter criado a conta lá na base. Você escolhe um retângulo envolvente e faz um download, como eu falei anteriormente. Fazendo o download aqui pelo osm.org, você faz o download de um arquivo que é .sm e esse arquivo é um XML. Além disso, temos a API Overpass, que é uma API que utiliza dados do OpenStreetMap, mas é um espelho dele. O Overpass Turbo, que é um front-end para essa API. Tem o Planet OSM, como eu falei para vocês, que é para você baixar conjuntos de dados de toda a base, e conjuntos que são regularmente atualizados. O GeoFabric, que aí sim são conjuntos de dados, né, referentes a recortes espaciais pré-definidos. Então, a gente pode baixar conjuntos de dados para continentes, por exemplo, América do Sul, países, por exemplo, Brasil, regiões, por exemplo, região norte, nordeste, sudeste do Brasil, também regularmente atualizados. E outras fontes de dados, mais uma vez, não se esgota aqui o assunto, tem também outras fontes de download, né, menos usuais, mas também interessantes serem olhadas aqui no site da Wiki OSM. Bom, e sobre as licenças, né? Também uma dúvida recorrente. Eu posso colocar dados pessoais na base? Eu posso fazer divulgação dos dados? Como eu posso trabalhar esses dados? Então, isso tudo tem a ver, pessoal, com a licença de uso da base. Então, até 12 de setembro de 2012, era utilizada uma licença chamada Creative Commons Attribution Share Alike 2.0. Após 12 de setembro, aí começou a ser usada a Open Data Commons Open Database License, ODBL 1.0. Aqui tem o link também para lerem a licença. E sobre direitos autorais e licenças de modo geral, eu também deixo um link aqui do próprio OpenStreetMap. Só que o que vem a ser essa licença que ele adota atualmente, o DBL, né? Como eu falei para vocês aqui, até 12 de setembro de 2012 ele adotava uma licença Creative Commons e após 12 de setembro ele passou a usar ODBL. O que vem a ser isso na prática, né? No mundo real? O que eu posso fazer ou não com isso? Bom, os dados do OSM, eles podem ser compartilhados, né, em suma, desde que você faça atribuição. O que é atribuição? É você indicar quem é o autor. Então, quando você utiliza o mapa, ou você baixa os dados do mapa, até se você baixar os dados e utilizar só os atributos, né, só os dados que a gente chama de dados tabulares, é necessário indicar como fonte dos dados essa expressãozinha aqui em inglês, OpenStreetMap Contributors, ou a mesma expressão em português. Eu estou botando em português para o nosso caso aqui no Brasil, mas poderia ser também uma expressão em espanhol. Ou seja, é necessário indicar, sempre que você utilizar os dados do OpenStreetMap, que são dados, assim, contribuidores do OpenStreetMap. Mesmo que você baixe os dados, não use num SIG, né, não use para confeccionar um outro mapa, você use apenas os atributos. Por exemplo, baixei os dados e fiz um trabalho e gerei uma tabela. Lá no rodapézinho na tabela, você tem que indicar que a sua fonte de dados é OpenStreetMap Contributors ou contribuidores do OpenStreetMap, ou na língua que seja. Tá? Esse é um dos requisitos. O outro requisito é se você utilizar os dados, né? Você baixou os dados do OpenStreetMap, aí criou uma aplicação, está usando os dados numa aplicação sua. Esses dados não podem ser fechados. Eles originalmente eles são abertos e eles não podem ser fechados depois que você obtiver os dados. Então, assim, o que o DBL significa na prática são essas duas coisas. É necessário informar a fonte dos dados, que é OpenStreetMap Contributors, e é necessário também que você mantenha, você respeite que os dados são abertos. Então, você não pode baixar os dados e fechar os dados. Baixar os dados e vender os dados. Não é possível fazer isso. Outro detalhe é o seguinte,
Nessa base colaborativa, você não pode colocar informações pessoais. Então, por exemplo, naqueles rótulos lá que eu vou mostrar adiante para vocês, vocês não podem colocar dados sensíveis, por exemplo, CPF, identidade das pessoas, nome completo, não pode. Aí uma vez surgiu uma dúvida numa palestra, a pessoa perguntou: mas se eu colocar o nome do estabelecimento, eu estou mapeando uma rua lá no OpenStreetMap, e aí eu mapeei os estabelecimentos, eu quero colocar no rótulo o nome da loja. O nome da loja pode, por quê? O nome da loja é público, o nome da loja já está lá no letreiro na rua. Agora, não pode eu colocar o nome do dono da loja ou da dona da loja. Aí já é uma informação pessoal, uma informação sensível. E não só informações pessoais, informações de empresas também não. Então, não posso colocar CPF, identidade de pessoa física, também não posso colocar CNPJ e outros tipos de identificadores de empresas, tá bom? Então, seriam esses três detalhes os principais. Fazer a atribuição, né, indicar qual é a origem dos seus dados, manter os dados abertos e não utilizar dados pessoais, né, dados sensíveis de pessoas ou empresas. E domínio público? Também tem uma dúvida, quando vocês criam uma conta lá no OpenStreetMap, vocês podem escolher, tem uma caixinha de verificação no finalzinho lá do formulário, você pode escolher que o dado que você vai contribuir lá na base é um dado de domínio público. Por que a base oferece essa opção? Porque, na verdade, o domínio público, que é uma condição em que uma obra pode ser reproduzida, distribuída, traduzida, publicada ou adaptada sem necessidade de autorização, essa configuração de domínio público para os seus dados é muito mais abrangente do ponto de vista da liberdade de uso, né, do que o ADBL. Vejam que o ADBL aqui tem essas restrições, você tem que indicar que são os contribuidores do OpenStreetMap, você tem que avisar, né, além de avisar, você tem que manter os dados abertos e tal. Nem sempre os países, né, assim, não há um consenso entre os países sobre o DBL. Então, algumas pessoas preferem, quando cria a conta no OpenStreetMap, no finalzinho, quando tem a caixinha de verificação, para você informar que você quer contribuir como dados de domínio público, você marca lá a caixinha e cria a conta. Porque é considerado que esse tipo aqui, domínio público, que é um tipo, na verdade, livre de licença, ele é muito mais abrangente do ponto de vista da liberdade do que a licença ODBL. E aí, pessoal, cada feição daquela lá na base colaborativa, por exemplo, uma edificação, uma via, uma área vegetada, um lago, uma lagoa, tudo isso, todas essas feições, elas recebem rótulos. Por quê? Por que é importante colocar o rótulo? Porque são feitos trabalhos depois sobre, por exemplo, vou dar um exemplo. Teve o desastre aqui em Petrópolis no início do ano, Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro, e que teve desmoronamento de encosta em 5 pontos da cidade, né? Foi uma desgraça total. Então, a prefeitura ela não tinha mapeado todas as edificações da cidade. Então, foi feita uma mapatona, foram mapeadas, né, a partir de imagens satélites que já tinha lá no OpenStreetMap, todas as edificações da cidade de Petrópolis. Por quê? Porque aí eles precisavam dessa localização das edificações para fazer o pagamento das indenizações às famílias, para fazer o pagamento de valores de aluguel social, etc. Então, veja como é importante colocar o rótulo. E amanhã depois são feitos estudos de validação de dados ou estudos sobre urbanização e outros tipos de estudos em que é importante, né, essa descrição das tags. Além disso, é importante a descrição das tags, porque eu falei para vocês, a questão da interoperabilidade entre os sistemas, a questão do entendimento entre os povos. Então, se eu coloco uma tag building, tanto eu, brasileira, quanto um argentino, um venezuelano, boliviano, um alemão, um francês, qualquer pessoa do mundo inteiro sabe o que é building, porque está ali naquele rótulo escrito da maneira que todos entendem. Agora, imagina se eu mapeasse building
da maneira que eu quiser, escrito casa, e aí um inglês mapeia, ao invés de building, ele escreve house. Aí entra um japonês na base, ele não entende mais nada, ele não sabe o que é house, ele não sabe o que é casa. Mas talvez se estivesse escrito em build, como building, né, que é o formato padrão, ele entenderia. Então, é muito importante, gente. A gente vê, às vezes, também nas mapatonas, o pessoal ele mapeia, mas não coloca o rótulo. Faz só as feições, desenha só as feições e manda para lá. Quando se faz isso, a própria base já gera um erro, um aviso, um warning. Fala, olha, você não colocou rótulo, mas ainda assim é possível enviar os dados. É importante fazer, então, a atribuição dos rótulos, tá? E para cada feição daquela, tem um conjunto chave-valor. O rótulo é especificamente isso, é o conjunto chave-valor, que é um formato adotado justamente no modelo XML, modelo chave-valor. A notação na programação é chave dois pontos valor, e cada conjunto desse chave-valor, então, representa um rótulo. Então, aqui alguns exemplos de rótulos, ó, de tags: chave-valor, chave building, valor house, chave-valor, chave highway, valor primary, porque são vários tipos de highways que tem lá também. Uso da terra, né, que é land use, a chave. Valor, pode ser forest, mas pode ser outros tipos de uso da terra que também tem descritos lá. E são muitas e muitas tags, muitos e muitos rótulos, gente. Aqui são 3 repositórios de descrição de rótulos. O primeiro é o Tag Info, Tag Finder e o WikiOSM Map Filters, em que vocês podem encontrar tanto a descrição, né, dos tipos, quanto algumas fotos também para ajudar na identificação na hora que vocês estiverem fazendo o seu próprio mapeamento. Aqui um pouquinho do que é, né, de como já está distribuída a comunidade dos usuários do OpenStreetMap no Brasil. Vejam que ainda há um vazio aqui no extremo norte do Brasil, Roraima, Amapá, Amazonas, Acre e Rondônia, mas praticamente, né, todos os outros estados já têm grupos de usuários do OpenStreetMap. É muito legal vocês entrarem depois aqui, ó, canais para contato, deixei o link também. Já tem todos os links para esses grupos, né, de usuários. Então, por exemplo, a pessoa mora na Bahia, aqui no Brasil, ela pode entrar em contato e entrar no grupo, né? Lá no Telegram tem um grupo dos usuários do OpenStreetMap na Bahia, tem também um grupo de usuários a nível nacional do OpenStreetMap, e tem também a União dos Mapeadores Brasileiros no OpenStreetMap, que é um grupo nacional que vem tentando realizar atividades para completar o mapa, né? No caso, a base colaborativa aqui para o Brasil. Fazendo um destaque aqui da Ombro ACM, essa União dos Mapeadores Brasileiros no OpenStreetMap, eles apoiam essa palestra. Temos o site deles, né, que tem vários recursos que podem ser encontrados para aquele que inicia. Eles realizam também frequentemente mapatonas, e não só mapatonas, que são eventos onde as pessoas se encontram e mapeiam, não só mapatonas, mas como também validatonas, que da mesma forma as pessoas se encontram e aí partem para validar os dados que foram incluídos na base. Então é muito interessante também que vocês entrem aqui no site e deem uma olhada no material. Além disso, eu destaco um projeto internacional que é o Youth Mappers. Ele é voltado para a criação de grupos de estudantes universitários, tem que ser estudante de terceiro grau, de instituições públicas e formados por um professor representante e os alunos. Então, é um projeto internacional que visa fomentar a adoção do mapeamento colaborativo, especificamente a adoção do uso do OpenStreetMap. Também realizam várias atividades, há oportunidade de concessão de bolsas e tem premiações também. Só o grupo aqui do FMAPers na Federal da Bahia, Universidade Federal da Bahia, já ganhou 4 prêmios. Então, assim, é um esforço que é reconhecido também por esse projeto internacional. Vale a pena. Aqui é uma lista de todos os capítulos do FMAPers,
né, cada universidade de cada cidade que cria o grupo é chamado capítulo. Então, essa aqui é a lista dos capítulos do UFMAPers no Brasil. Tem também uma representatividade bastante grande no Nordeste. Aí uma vez eu perguntei por que no Nordeste tem bastante representação, e aí a pessoa que era representante do UFMAPers explicou que é porque eles começaram, aqui no Brasil, eles começaram exatamente pelo Nordeste, que a ideia desse projeto também é prestigiar, né, tentar incluir, contemplar pessoas de baixa renda, tentar incluir mais meninas e etc., né? Pessoas que são consideradas menos favorecidas. Aqui alguns grupos de destaque do UFMAPers no Brasil, alguns capítulos que vêm se destacando ao longo do tempo, né? Pelo menos há 2 anos já foi criado Mapeadores Livres na UFPR, e desde então foi criado ainda o capítulo na FBA, capítulo na Universidade Federal de Viçosa, Meninas da GEL, que é um capítulo lá da Federal do Pará. Esses são os de destaque, mas tem aquela lista toda que eu mostrei para vocês aqui. Então, também vale a pena, se você, por exemplo, mora em Rio Branco, né, procurar o grupo que está lá na Federal do Acre, ou se você mora em Belém, procurar o grupo que é o responsável. Então, começar a procurar esses grupos para fazer interação, né, com os usuários. E aí a parte que mais interessa a quem está assistindo essa palestra, que são os editores e aplicativos. Hoje em dia já tem bastante editores e aplicativos, tanto para você usar os dados do OSM, né, você consultar, fazer download, quanto você fazer também atribuição de dados lá, né? Você enviar pontos de interesse que você mapeou na sua cidade, você editar rótulos. Então, assim, ele tem como editor embutido na interface dele, do OpenStreetMap.org, na API, ele tem o editor mais antigo dele é o ID, que se escreve ID, são essas 2 letras só. Ele já vem, né, como eu falei, embutido, e ele pode ser utilizado por você simplesmente você criando uma conta nesse site daqui. Então, cria-se a conta no site, openstreetmap.org, faz o login com essa conta, e aí, quando for editar, você tem que aproximar o mapa, clica em editar e você começa a editar a partir desse editor ID. Ele já tem dentro dele um mecanismo de validação, ele já vem com coleções de feições, então facilita muito quem está mapeando. Quando a pessoa entrar na base para editar, ela quer editar, por exemplo, uma edificação, e ela tem um conjunto lá de rótulos que ela pode escolher building, né? Eu dei o exemplo do build, mas tem outros conjuntos de rótulos como highway, etc. E ele tem um serviço de map tiles. O que é isso? Você pode mudar a imagem de fundo. Então ele vem com esse serviço também de map tiles, e aí para quem está começando, esse é o editor mais simples que pode ser utilizado, tá? Aí, aprendendo a usar o ID, que eu mostrei para vocês, já vem no site dele, do OpenStreetMap.org, tem um editor derivado que é o RapID. Ele é embutido também no site, OpenStreetMap.org, só que ele é interessante porque ele, além de ter aquilo tudo que o ID já tem, ele tem uma inteligência artificial, ele permite também inteligência artificial. Então, hoje em dia, é utilizada a inteligência artificial por sistemas de redes sociais e outras aplicações que necessitam de mapas online. Atualmente, o RapID ele tem uma inteligência artificial que eu acho que é mantida pela Microsoft, que você, quando entra nele, ele já marca onde tem as buildings, você só tem que fazer revisão, né, algum ajuste e mandar lá para a base. Então, é um editor mais completo do que o ID, porque ele inclui essa possibilidade de trabalhar com a inteligência artificial. Além desses dois que operam lá na base do OpenStreetMap, no navegador web do OpenStreetMap.com, .org, desculpe, além desses dois, ID e RapID, temos o JOSM. É escrito JOSM porque ele é baseado no Java. Então, ele é instalado no seu computador,
ele não está lá no navegador, você tem que instalar no computador. Como ele opera com Java, você tem que já ter instalado o Java 8, né? E aí o JRE, o JDK, ou o OpenJDK, não importa. Ele tem limitações para processar áreas extensas, então quando você entra no JOSM, né? Você instalou o Java, instalou o JOSM, aí abriu o JOSM, entrou lá, aí começou a tentar baixar os dados lá para você trabalhar na área que você quer. Você escolheu uma área, por exemplo, Rio de Janeiro. Você tem que escolher uma área menor, porque ele não trabalha com muitos dados. Você vai ter que escolher retângulos menores, vai trabalhar de pouco em pouco. Ele também inclui mecanismo de validação, também tem feições, né, coleções de feições, serviço de map tiles, que é você poder escolher, né, ter a chance de escolher a sua imagem de fundo. Trabalha tanto com arquivos OSM, que é o formato nativo do OpenStreetMap, quanto trabalha com o formato GPX, que é aquele que eu falei para vocês, que é para trabalhar com rotas, quanto ele trabalha com outros tipos de imagens de satélites que não tem aqui. Então, por exemplo, voltando aqui no ID, quando vocês entrarem lá para editar, vocês vão escolher uma imagem de fundo, uma imagem de satélite, ele já vem com 4 ou 5 imagens pré-programadas lá, né, dos fornecedores de imagem que trabalham com o OpenStreetMap. Então, temos imagens Maxa, imagem da Edge, imagem Bing, e aí não dá para você escolher muita coisa além daquilo. Né? No RapID é a mesma coisa. Aqui no JOSM, não. Vocês podem trabalhar, carregar outras imagens de satélites como base para o mapeamento. Além disso, ele permite que sejam trabalhados arquivos que são do formato proprietário, muito utilizado aqui no Brasil, que é o Shapefile. Então, quando for trabalhar com Shapefile, tanto para importar dados quanto para exportar dados para a base do OpenStreetMap, é necessário ter instalado o JOSM, que é essa aplicação standalone que é baseada no Java. Aqui eu botei as figurinhas embaixo para vocês entenderem que o JOSM ele tem instaladores tanto para Windows quanto para Linux quanto para o macOS. E aí, entrando um pouco mais aqui na parte dos aplicativos em si para celular e outros tipos de aplicativos, temos o MapContrib, que eu mostrei lá no início da apresentação, mapa da localização dos hidrantes na cidade de Bordeaux, na França. Esse também vocês fazem mapeamento temático com base no OpenStreetMap e ele flete direto no navegador. Então, ele já vem com a base OpenStreetMap, e aí vocês podem só personalizar os ícones, né? Criar um mapeamento temático baseado naquela necessidade que vocês têm. Outro programa interessante, ou sistema interessante, é o Map Complete, que ele também faz consulta e edição de pontos de interesse no OSM, no navegador. Então, lembra que eu mostrei para vocês os pontos de interesse, restaurantes, escolas, hospitais, etc. Então, esse Map Complete aqui, vocês colocam a localização, né, a cidade, por exemplo, Rio de Janeiro, Brasil. E aí ele já vai abrir o mapa, ele já vai centralizar o mapa para a nossa região, a nossa cidade, e você é capaz tanto de consultar pontos de interesse, né, saber onde tem restaurante próximo de onde eu resido, onde tem a escola mais perto da minha casa, tanto consultar pontos de interesse, quanto vocês podem fazer edição desses pontos. Então, eu posso corrigir dados dos pontos de interesse que já estão mapeados lá no OpenStreetMap. Ele é usado no navegador. O Street Complete, ele já é usado no celular, tá vendo? Eu coloquei uma figurinha aqui embaixo para facilitar, que é o celular, e do lado o símbolo do Android, ele só tem instalador para o Android, pode ser encontrado no Google Play. Ele também faz consulta e edição de pontos de interesse no SM, sendo que tem essa limitação de só ter para um sistema até agora. O Vespucci também é para celular, eu coloquei aqui embaixo as figurinhas, ele também é para Android, também é a mesma lógica e ele pode ser encontrado tanto no Google Play quanto na Amazon.
O Osmond é um programa muito interessante também, ele apoia essa palestra aqui que eu estou dando hoje. O Osmond é um aplicativo para celular. Inicialmente ele foi criado para traçar rotas, mas hoje em dia ele tem bastante recurso, gente. Também é para celular, ó, ele é instalável tanto no Android quanto no sistema iOS. E ele tem assim bastante recursos atualmente, tanto para navegação, tanto para você gravar a sua viagem, né? Pessoal às vezes faz rota, biólogos, outros tipos de profissionais que precisam fazer a marcação da rota. Então ele tem todas essas funcionalidades e pode ser encontrado tanto no Google Play, quanto na Amazon, quanto na Apple Store. Aqui são os canais de comunicação para vocês entrarem em contato, né, com a comunidade, não só com a comunidade do Brasil, mas, por exemplo, aqui no primeiro item da lista eu coloquei o fórum do OpenStreetMap, o principal fórum, né, de discussão dessa base colaborativa. Então é muito interessante quando vocês tiverem algum problema ou quiserem saber alguma coisa, tiverem alguma curiosidade, entrar nesse fórum aqui e usar a palavra-chave, buscar as mensagens que estão relacionadas a isso. Além disso, tem um semanário do OSM, que é o Weekly OSM, também muito interessante. Nesse semanário aqui são colocadas as principais iniciativas realizadas a nível global do OpenStreetMap. Tem o OpenStreetMap Browser, o validador SMSHA, que é o validador que está embutido lá no ID e no RapID, que eu mostrei para vocês, os editores dele. Aqui os contatos da Umbra OSM, da União dos Mapeadores Brasileiros no OpenStreetMap. Aqui os canais do OpenStreetMap Brasil, né, especificamente, e os canais do Osmond, que é o aplicativo que eu mostrei, esse daqui de celular. Também tem grupos de usuários, ó, no Telegram. Então, assim, adquiriu o aplicativo e instalou, é interessante também entrar no grupo para acompanhar as discussões dos usuários. Aqui eu fico no final da apresentação, agradeço. Acho que tem uns 2 minutos agora, que eu não sei se pode responder pergunta. Bom, acho que não. Não estou conseguindo falar com ela aqui. Então, pessoal, aproveitar esse último minuto para agradecer a oportunidade e dizer que é uma base colaborativa que tem crescido bastante no mundo. Inclusive, muitas empresas, não só livres, como proprietárias também, têm utilizado a base do OpenStreetMap nas suas aplicações. Eu acho que quem está trabalhando hoje em dia com geoprocessamento não pode ficar de fora, tem que começar a conhecer essa base. Ela não é tão conhecida aqui no Brasil, mas de 2, 3 anos para cá, essas comunidades aí de usuários brasileiros têm crescido bastante. Vocês vejam, todos aqueles grupos de usuários que eu mostrei no mapa, eles, na verdade, eles foram criados nesses últimos 2 anos, 2, 3 anos, tá? Ela me avisou aqui que pode responder pergunta, mas eu não consigo ver as perguntas. Então, se ela puder colocar no chat aqui, eu posso responder. Deixa eu ver se tem aqui pergunta no chat.